Olá, meu nome é Rosilene, eu sou estudante do campus Uberlândia Centro e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto. Estética do regime totalitário, arte, ideologia e propaganda do regime nazista. Bom, o meu projeto ele tem como propósito discutir a propaganda e a arte do regime nazista. E para isso a gente vai partir de algumas problematizações. Quais foram as funções da arte e da propaganda no regime nazista? E por que a população se apoiou tanto nesse regime? Mas antes de poder adentrar nas particularidades da arte da propaganda, é necessário construir o contexto histórico da Alemanha. E antes mesmo de conhecer a Alemanha como a gente conhece hoje, ela era, na verdade, o reino da Prússia, alguns principados e cidades livres, que foram unificados. E após essa unificação, a Alemanha passou por um grande surto industrial, que foi o que permitiu com que ela participasse da Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que a Alemanha vai perder a Primeira Guerra e que ela vai ficar condicionada a assinar o Tratado de Versalhes, que coloca ela como a grande vilã da Primeira Guerra. E esse tratado vai trazer várias instabilidades e fragilidades para a Alemanha. E esse cenário vai fazer com que ela funde uma república totalmente instável, que vai ser a República de Weimar. E a República de Weimar, juntamente com as consequências do Tratado de Versalhes, vão condicionar e permitir a ascensão do nazismo em 1933. Bom, e para produzir esse projeto, foi utilizado como metodologia uma pesquisa bibliográfica fundamentada na história cultural. Ou seja, a história cultural ela usa como fonte de estudo as manifestações artísticas e ela é responsável por trazer esse diálogo entre a história e a ficção. Por isso, a gente precisa confrontar essas imagens com documentos históricos, porque essas fontes de imagens, cartazes, elas não são a verdade absoluta, elas apenas representam a realidade. Então é necessário que a gente faça esse confrontamento com as fontes e os documentos históricos. E diante disso, os materiais que eu estou usando na minha pesquisa são as fontes imagéticas, que são as imagens, os cartazes e os panfletos, e as obras especializadas da historiografia, que são livros e artigos. Bom, como resultado, eu trago a análise de duas imagens. A primeira imagem é essa, que tem a descrição: o estudante alemão luta pelo líder e pelas pessoas. E nessa imagem, a gente consegue ver alguns elementos marcantes. A primeira coisa que a gente consegue perceber é a postura desse homem, né, que representa o biotipo alemão, a raça ariana. Ele é um homem branco e loiro. Outra coisa que a gente consegue perceber é que esse cartaz é direcionado para a juventude hitlerista, para os adolescentes participarem da militância e dos movimentos. E outra coisa são as cores, o vermelho, a bandeira, a suástica, que vai trazer esse sentimento nacionalista para a população. Um outro ponto importante de ser ressaltado é a postura desse garoto. Ele está ereto, segurando a bandeira, olhando para um ponto fixo. E esse ponto fixo a gente pode trazer uma relação com o futuro. Talvez ele está olhando para o bom futuro dele. E o bom futuro só pode ser conquistado com a ajuda do Hitler. Então, essa imagem representa a juventude que vai conquistar um bom futuro com a ajuda de seu líder. A outra imagem que eu trago aqui é a seguinte: Vida longa à Alemanha. E nessa imagem, diferentemente da outra, a gente consegue ver mais elementos místicos, que representam, que a gente pode fazer um paralelo com passagens bíblicas, né? Porque nessa foto, nesse cartaz, a gente consegue ver o Hitler em boa postura, fazendo uma saudação, segurando a bandeira que tem a suástica. E ao fundo existem vários homens que estão fazendo a mesma pose, estão fazendo uma saudação. Essa imagem a gente pode fazer um paralelo com passagens bíblicas, porque a gente consegue ver como se o Hitler fosse um enviado por Deus
para conduzir a Alemanha ao bom futuro. Porque, como a gente pode ver, tem um feixe de luz no céu, uma águia saindo, como se ele fosse realmente um enviado por Deus, um condutor do povo. E outra coisa importante é que ele está a primeiro plano. Ele está a primeiro plano e as pessoas estão atrás, como se ele fosse o condutor da população. E esses homens também, eles podem representar uma certa disposição para a batalha, porque é como se fosse um grande exército fazendo uma saudação, impondo uma certa militarização. Bom, como considerações preliminares, a gente pode ver o poder da propaganda ideológica, porque a propaganda ela foi essencial para desenvolver um vínculo entre a população e o líder, já que a Alemanha, antes, antes do regime nazista, estava totalmente devastada, totalmente frágil e instável, e ela tinha passado por vários problemas. Então a população alemã ela precisava de alguém que fosse trazer esse lado positivo, esse lado progressista, alguém que fosse encaminhar a Alemanha para o triunfo. E foi exatamente isso que Hitler fez. Ele usou de seus cartazes, ele usou da propaganda, do discurso, das fotos, para trazer esse sentimento para a população. Ele quis trazer essa coletividade, como ele mesmo fala nessa frase do seu livro. A propaganda estimula a coletividade no sentido de uma ideia. Então, ele quer trazer essa proximidade, ele quer mostrar que ele é o líder, que ele vai levar a Alemanha para o triunfo e que ele, junto com a população, vai construir essa grande Alemanha. Bom, essa foi a apresentação do meu trabalho. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora, que permitiu com que eu fizesse parte disso, e gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa. É isso, muito obrigada.